pessoal, estamos aqui no nosso CEAPcast, hoje com um convidado mais do que especial, que acabou de palestrar ali pra gente sobre comunicação, oratória, persuasão. Cara, muito obrigado pela tua generosidade de estar aqui com a gente. Tamo junto. Prazer. Estamos aqui hoje eu, Diego Gratidão Cisneros, pelo convite. Carlito Medrado e Giovanni Begossi. Exatamente. Chique, italiano. Gostou? Maravilhoso. Mais conhecido como? El professor da oratória. Exato. Hoje nós vamos ser bem breves aqui, pessoal. Então a gente vai ser muito rico no conteúdo que quer levar para você que é empreendedor, que é cliente SEAP, que não é cliente SEAP, mas que trabalha empreendendo. Então, Carlito, faça a honra da primeira pergunta para o nosso convidado para esse papo especial. O que é a vida? Do nada. É, professor, né? É o mais aguardado, pelo menos para mim. Para né? mim também, honra. lógico. Eu pedi para estar aqui neste momento. Né? Você moveu os palitinhos. Todos. Diego, o homem vai estar aí, por favor, me coloca nessa, por favor. Aí o Diego disse, não. Eu digo, por favor. Aí ele, tá bom, vou te fazer essa. Vou te fazer esse carinho. Então, professor, se conta uma história que é super interessante, que é a sua história. E eu vi que você acompanha meu YouTube, né? Sim, que você disse. Pô, que claro, legal. O Insta, tudo. Né, já há algum tempo, né, em 2022, você coloca que tinha 5.000 seguidores, não é isso? E que você não era muito sociável. Né? Como é que você vira a chave? Como é que você consegue deixar de ser aquela pessoa não muito sociável para essa pessoa que consegue dar esse show de comunicação no palco hoje? E Muito como é bom. que uma pessoa que passou ou passa pela mesma dificuldade que você passou lá atrás, pode se destravar? Show. Essa é a pergunta de $1 milhão. É isso mesmo. Como perder a vergonha de falar em público? Como se destravar completamente? Vai parecer meio coach, meio clichê o que eu vou falar agora. Mas a melhor técnica para perder o medo de falar em público é sair da zona de conforto. Mas o que a gente quer dizer com isso? É o seguinte. Tem muita gente que não fala bem em público ou é travada por conta de experiências que aconteceram anteriormente, por exemplo, na infância, que ela foi fazer uma pergunta para um professor, daí o professor ridicularizou a pergunta, e todo mundo riu dela, daí ela associou emocionalmente falar em público com humilhação. E aí, nossa, não vou falar porque se eu falar vou ser humilhado. Isso está no inconsciente da pessoa. O que acontece? Quando você vai lá e se desafia, Dale Carnegie falava isso, faça aquilo que você tem medo. Quando você chega lá e enfrenta, o que acontece? Cada passo fora da zona de conforto vale mais que 1.000 livros de autoajuda. Eu recomendo muito o livro de oratória, mas você pode ler. Se você não sair da zona de conforto e fazer o que você tem medo, não vai dar certo para o seu cérebro se acostumar com essa atividade. Agora vamos lá. Qual que é o grande truque então? Você quer melhorar a falar em público? Tem que falar em público. Ah, Giovanni, mas é uma dica meio idiota, meio circular, para falar bem eu tenho que falar. Mas é como se fosse natação. Imagina você quer ficar bom em nadar sem cair na piscina. Com oratória é a mesma coisa. Então, nunca negue palco. Agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar oratória. E foi assim comigo. Eu era, em 2010, um nerd antissocial. E aí, o que mudou tudo? Quando eu entrei no teatro. Quando eu entrei no teatro, no ensino médio, 2 aninhos no teatro. Pais, coloquem suas crianças no teatro. Isso vai mudar a vida delas. Foi lá que eu comecei a ficar mais extrovertido, me soltar mais, ficar mais espontâneo e perder a vergonha. E isso melhorou a minha vida como um todo. Só que eu continuei estudando oratória. Fiz vários cursos de oratória. Nossa, gente, faça um curso de oratória, não precisa nem ser o meu. Faça o quantos você quiser. Tem até um problema se fazer meu curso, sabia, Diego? Por quê? Não tem um problema. Porque quando você faz meu curso, você fica mal acostumado, não quer fazer mais nenhum. Não, porque assim, mas cara, não precisa nem fazer o meu curso. Mas faça cursos de oratória. Às vezes em um dia, em 2 dias, em pouco tempo, você vai ter um intensivão ali que vai melhorar a sua comunicação para as vendas, para os negócios, para a vida pessoal. Oratória é a habilidade mais importante Ou do às mundo. vezes, Giovanni, também vai dar a segurança que a pessoa está querendo se pegar em algo, a segurança necessária para ela praticar, como você está falando, né? Então, 1% melhor todo Num ambiente dia, um pouco mais num controlado, ambiente né? mais controlado. Às vezes a pessoa exato. tem, mas vou me abrir no Instagram. É um ambiente um pouco hostil, pode aparecer um hater lá no curso de oratória, todo mundo na mesma sintonia, todo mundo quer melhorar a oratória, então é um ambiente bom. Vocês pegaram a dica, né? Você já viu que lá não é só um curso que você entra, é um ambiente controlado, então não perca essa oportunidade. Inclusive, viu? o nome do meu curso é Destrave Sua Comunicação. Olha, Ó, o show nome de aí. bola. Já é sugestivo, né?
Tem algum macete? Tipo, olhar pro cabelo. Eu, pelo menos, quando eu comecei... Como é que é? Olhar pro cabelo? Eu tinha dores de barriga tremenda. Eu entrava para poder falar, trabalho de escola, eu tinha dor de barriga. Uma vez eu fingi um desmaio. Ô, louco! Para ter uma ideia. Fingi um desmaio. Para poder não apresentar o trabalho, o tamanho era o meu pavor de falar em público, né? E antes eu comecei a ensaiar em casa. Perfeito. Né, de frente para o espelho, é o que eu fazia para começar a perder vergonha primeiro de mim mesmo, me acostumar comigo para depois começar a apresentar os trabalhos. E assim eu comecei a fazer uma coisa ou outra, né? Mas até hoje eu ainda penso uma, duas vezes, você diz assim, vai lá e faz, eu digo, pô, tem que ser eu. Por que você não vai? Ontem você disse, vai lá, eu digo, por que você não vai? Essa é uma dica interessante que tu tá falando, porque casa com o que ele falou hoje sobre técnica de visualização positiva, né? Sim. Tem várias técnicas para você perder o medo de falar em público. Uma visualização positiva, outra que você falou, preparo. Então não subestime o poder da preparação. Você quer falar bem? Poxa, que tal você, ensaiar. 2, você ensaiar cronometrando para ter gestão de tempo. Você ensaiar na frente de pessoas que possam te dar um feedback honesto. Você ensaiar com um slide para dominar o conteúdo. Você roteirizar, escrever 10 potenciais perguntas que seu público pode fazer e responder elas com antecedência para tirar mais repertório, mais energia de reserva. Que tal você estudar mais do que você vai ensinar? Que aí você vai ter mais segurança, porque você tem mais conteúdo para dar, se for necessário. Então, tudo isso tem a ver com preparação. E a galera não faz o mínimo. Então, se você tem a preparação, você já está com meio caminho andado. Daí tem outras técnicas, como, por exemplo, respiração diafragmática. Isso é uma ótima técnica para você perder o nervosismo. O que acontece? A gente vai lá, a gente vai falar em público, vai participar de uma live, de um podcast, com uma call de vendas com um cliente muito importante. Aí o coração começa a acelerar, a gente começa a ficar nervoso. Respiração diafragmática. Você vai fazer uma inspiração profunda, trazendo mais para o abdômen. Então, o abdômen expande quando você inspira, porque o ar está entrando, e vem para dentro quando você expira. Então, essa inspiração profunda, você vai fazer a respiração diafragmática quadrada. Inspira em 4 segundos, segura por 4 segundos e expira por 4 segundos. Então, aí segura, e assim vai. Por quê? Porque daí você faz isso umas 10 vezes, seu ritmo cardíaco vai diminuir, você vai ficar mais tranquilo, vai exercitar um mindfulness também, e aí você vai conseguir performar melhor. Giovanni, nós falamos muito aqui com o público que é empreendedor, muitas das vezes informal, ou seja, não tem nenhum CNPJ, mas é muito o dono do comércio do bairro, a dona Maria que vende uma Mary Kay, ou que vende um Avon, olha a propaganda gratuita, hein? Mas é muito esse o nosso público, né? E às vezes essa pessoa pode estar olhando aqui agora o nosso papo e falando, não, mas isso é aplicável para um palestrante, isso é aplicável para um professor, então para quem quer falar em rede social. Você está notando que eu já notei uns 3 aí da sua fala. Você está reparando? Sim, total. Então você já está no estágio 2, você está falando e se arrependendo. Que a gente aprendeu lá na palestra que para perder vício de linguagem, como por exemplo, a gente tem que tomar consciência. Então eu já estou te chamando a atenção por quê? Lembra da técnica do parceiro de responsabilização? Sim. Então, você está falando eu já estou te falando. Talvez no próximo episódio do podcast você já esteja bem melhor nesse quesito. Nesse quesito. E vocês estão vendo um trabalho constante. Quem sabe faz ao vivo aqui. Mas está falando do público. Isso. Que eles acham que é só para palestrante? Isso. Que ele pode estar olhando e pensando, é só para palestrante? Ou só é válido para quem quer estar em rede social? Ou quem quer ter um posicionamento na mídia social? Mas explica um pouco da necessidade, não diria nem a necessidade, explica um pouco da importância dessa comunicação verbal, da comunicação não verbal, que você falou também, para um simples ato de uma venda no dia a dia de um empreendedor que vai bater numa porta para oferecer um produto ou que vai atender alguém no seu comércio. Com certeza. Vou falar importância, vou falar necessidade, vou falar urgência de você aprender oratória. Comunicação e oratória são as habilidades mais importantes e lucrativas do mundo. Tem a ver tanto com você conseguir um relacionamento amoroso, tem a ver com oratória, manter um relacionamento amoroso, fazer amigos, o que é comprovado que te traz mais felicidade, e também com você ter sucesso profissional. Então, a oratória vai te dar dinheiro e felicidade, vai te dar sucesso pessoal e profissional. No campo profissional, 85% do dinheiro que a gente recebe na vida é comunicação. 85%. 15% é habilidade técnica. É por isso que tem tanta gente que é bom profissional tecnicamente, mas ganha pouco. Tem tanta gente medíocre,
ruim tecnicamente que ganha mais dinheiro. Por quê? Porque 85% é a comunicação. A pessoa sabe se vender, sabe ser persuasiva, sabe convencer o cliente. Só que não é só isso. Você fazer networking, isso é comunicação, vai te dar acesso às melhores oportunidades. Você, por exemplo, só está aqui nesse podcast porque você fez um network aqui, você fez um pedido. Claro. Olha como as oportunidades aparecem quando você consegue se comunicar e criar essa conexão e gerar valor. Fazer uma venda também é comunicação. Você pode ter o melhor script do mundo. Se você não consegue, no seu tom de voz, na sua linguagem corporal, transmitir conforto psicológico para o cliente, ele não vai se sentir à vontade de comprar. 93% da comunicação é não verbal. 7% é o conteúdo. Olha que louco. Ah, João, você está inventando. Não. Isso é uma pesquisa da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que identificou o seguinte. 55% da sua comunicação é expressão corporal, 38% é tom de voz e 7% as palavras que saem na sua boca. Giovanni, acho que isso aí é inventado. Olha na prática. Se eu chego e falo assim... Nossa, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast hoje. O meu conteúdo foi: estou muito feliz de estar nesse podcast hoje. Mas meu corpo e minha voz falaram o contrário. E você acredita mais no meu corpo e na minha voz do que na minha fala. Claro. Então vocês entenderam que 93% da comunicação não verbal e a galera não domina. A galera nunca fez um curso de oratória sequer. Aí fica se perguntando: por que eu não subo na carreira? Por que eu não sou contratado? Não passo na entrevista de emprego? Não ganho um aumento? Por que eu não vendo tanto? Não dominou a habilidade mais importante do mundo. Só que, quando você domina essa habilidade, tudo muda. Você vê, assim, uma abundância que você nunca viu na sua vida de oportunidades. As oportunidades caem do céu. Nossa Senhora. A gente falou coisas básicas hoje na palestra. A gente falou de perder vícios de linguagem, melhorar a dicção, não ser prolixo, ajustar vocabulário, perder a vergonha, falar com entusiasmo. A gente falou de coisas básicas. Mas imagina que você domina o básico de oratória, mas domina o avançado também. Uau. Vou dar um exemplo. Um dos campos que eu mais gosto de estudar é gatilhos mentais. Então, gatilhos mentais. Poxa, Robert Cialdini, o Papa da Persuasão, escreveu aquele livro As Armas da Persuasão. Olha que interessante, tem mais de 30 gatilhos mentais. Um dos meus preferidos é o gatilho mental da autoridade. Todo mundo que está aqui quer vender mais, presta atenção. O que é o gatilho mental da autoridade? Nós temos, dentro da nossa cabeça, um padrão já pré-programado de como a gente acredita que uma autoridade se veste, se comporta, fala. A gente já tem isso aqui. Isso significa que se você se veste, se porta, fala como uma autoridade, isso vai fazer a pessoa te enxergar como autoridade. E nós tendemos a obedecer quem é autoridade. Por exemplo, médico. Exatamente. Médico falou, ó, o diagnóstico é esse, isso aqui, você vai tomar isso aqui. Você não fica, pô, mas peraí, quais são os estudos científicos que você leu que significa... Não, você só aceita porque ele é autoridade. Imagina que agora, no seu negócio, nas suas vendas, você é visto com o mesmo poder de autoridade que um médico. Você fala, ó, você precisa desse produto por causa disso, 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 e a pessoa vai comprar. Giovanni, mas como que eu passo a autoridade? Isso tem a ver, inclusive, com linguagem não verbal. Quer um exemplo básico? Postura. Tem gente que quer vender, quer convencer, quer crescer na carreira, e tá assim, ó. Ombro caído, coluna corcunda, até mesmo cabisbaixo, não consegue manter contato visual. Agora, se você tem a coluna ereta, ombro para trás, peito aberto, gestos expansivos, mantém contato visual, nem nariz empinado para não ser arrogante, nem olhar para baixo, mas ó, a cabeça reta, opa, peraí, isso aqui já é associado mais à autoridade do que o contrário. Então são pequenas coisas, pequenos ajustes que a gente faz que nos tornam mais persuasivos. Excelente. Nós estamos aqui há 14 minutos, vocês estão presenciando uma aula ao vivo aqui para mim e para a Carlita. Então, muito obrigado pela generosidade. É uma honra muito grande. E vai continuar até o fim do episódio, você vai estar sem visto. Sem um E. Vocês vão ver que no próximo podcast eu já vou estar sem esse E aqui de vício de linguagem, hein, gente? Top. Maravilhoso. Olha o E. Gente, é muito incrível, porque a gente comete... Vamos falar do vício. A gente comete o vício e a gente não percebe, mesmo você, que é uma pessoa que está se posicionando no digital, você está num podcast, você que é uma inspiração para tantas pessoas, até você comete. Sim, claro. Então, você imagina o pessoal. É natural, né? A gente simplesmente não percebe. Mas olha que interessante. O E... E nem tem consciência, porque eu nem tinha consciência. E eu tô te chamando a atenção várias vezes, você continua, entendeu? Pra você ver como é arraizado. O E, ele inconscientemente é interpretado como uma hesitação. Olha só que louco. Se eu falar assim, não, oratória
É muito importante. De certa forma, eu estou hesitando. Agora, se eu falo com mais convicção e de forma mais categórica, comunicação e oratória são as habilidades mais importantes do mundo, ponto. Isso é mais persuasivo. As pessoas estão mais predispostas a mudar o comportamento. Quer um outro exemplo de mudança de linguagem que faz a pessoa convencer mais? Imagina que você é uma pessoa que usa muitas evasivas. O que são evasivas? É do tipo assim. Choveu ontem aqui, né, em São Luís. Imagina que eu falo assim. Então, existe talvez uma pequena chance de, porventura, quiçá, se você... assim, de chover. Então, se fosse você, talvez pensaria, tá, em levar um guarda-chuva. Isso é 1 grau de persuasão. Agora, se eu chego e falo 100% de chance de, se você sair sem guarda-chuva, você vai ficar todo molhado, isso é garantido, ponto final. O que eu fiz aqui? Eu fui mais categórico. E tem muitos estudos que mostram que quando você é menos evasivo e mais categórico, isso aumenta a persuasão. Giovanni, Trump mas isso, é um exemplo disso. Isso revela, de alguma maneira também, uma programação mental, não? É mais profundo do que escolher ser mais persuasivo ou escolher ser mais direto, né? Mas explica pra gente qual que é a base disso, mental. Com certeza. Isso tem a ver com confiança. Quais são os 3 Cs da comunicação? Clareza, confiança e convencimento. Tem gente que não desbloqueou ainda uma coisa muito simples chamada autoconfiança. Que é ter uma alta autoestima. Alta com L e alta estima, alta com U. Alta autoestima. Por quê? Essa pessoa não acredita nem nela mesma. Gente, eu acredito tanto em mim que às vezes eu pareço até arrogante. Mas é porque eu sou igual o Cristiano Ronaldo. Eu penso assim, eu sou o melhor. Eu posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. E você tem que pensar assim também. Porque se nem você acredita que você é o melhor, como que o outro vai acreditar? Então, no mínimo, se tem uma pessoa que tem que acreditar em você, é você. Excelente. Só que as pessoas não foram treinadas a isso, porque a gente cresceu achando que, peraí, se você tem muita confiança, se você sabe seus pontos fortes, e você diz seus pontos fortes, você é arrogante, você é prepotente. Isso está lá no livro Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. As pessoas prósperas, elas sabem se vender. Elas não têm vergonha de falar no que elas são boas. Aí se eu pergunto para uma pessoa que está escutando aqui esse podcast, me diz aí, 10 pontos fortes seus. A pessoa não sabe. As pessoas A pessoa não sabe 2. A pessoa não sabe 2. Geralmente é visto como prepotente. Isso. Mas isso diz respeito também a um sistema de crenças que é um papo que rende aí horas de podcast, né? Todavia, tu falaste algo que me deixou curioso e eu queria uma análise tua. Tu falaste... Ele já segurou o né? Ele ia falar e já respirou. Consciência, Boa. é consciência. Substitua o pela pausa. Tu falaste do Trump. Uhum. Uma análise breve da pré-posse do Trump, porque tiveram ali alguns eventos e teve uma relação ali da esposa dele, do filho, uma análise comportamental que foi muito comentado nas redes sociais e também da posse dele, né? Como que tu analisa todos esses eventos, porque isso foi muito comentado, toda a comunicação verbal e não verbal, para vocês terem ideia do poder do que a gente está falando aqui. Exatamente. Ou seja, a própria foto dele, assim, aquela coisa que passa, assim, me passou uma coisa sinistra, né? Mas eu queria ouvir a tua análise em relação a pré-posse, a posse, a como ele se comportou. No meu YouTube tem um vídeo só analisando. Você já viu esse? Ainda não viu? Tem um vídeo analisando a oratória do Trump. Do Trump ainda não. Ainda do Lula. Depois tem Lula, Trump, Pablo Marçal. Via do Pablo. Tem Renato Trezoitão, Silvio Santos. Do 38 eu vou ver, ainda não vi. Harvey Specter. Deve ser interessante. Vou ver do 38, ainda não vi. Tem análise do Trezoitão. Tem análise da oratória do Harvey Specter, do Thomas Shelby, de Peaky Blinders. Thomas Shelby eu já vi. Tem uns legais. Gostou do Thomas Shelby? Muito. E o Trump, pra mim, é um grande sinônimo de como que a comunicação ela consegue te levar a lugares inimagináveis. O cara virou presidente dos Estados Unidos, o país mais importante do mundo, sendo que todo mundo duvidava dele. Não, esse cara é um fanfarrão, esse cara é ridículo. Todo mundo sempre ridicularizou ele. Só que ele usa uma característica que é parecida com o Bolsonaro. Que é, ele, primeiro, não tem medo dos haters, do que vão dizer. Então ele vai lá, ele acredita, ele tem posicionamentos bem fortes. Ele defende esses posicionamentos de forma, assim, sem qualquer pudor. É isso que eu acredito e pronto.
Igual o Bolsonaro. Quando Uma ele linguagem veio simples também, né? pra presidente, isso, cara, a galera falou, não, essas falas são absurdas, começaram a pegar um monte de vídeo dele, mas foi eleito. E hoje é o político com mais seguidores no Brasil, sabia? Tem o político mais influente do Brasil é o Bolsonaro. O segundo, acho que agora é o Nicolas Ferreira. Ele passou, sim. era o Lula, aí agora é o Nicolas, e depois tem que ver se está empatado ou quem passou, se é Marçal ou Lula, em termos de seguidores nas redes sociais. Mas olha só que interessante, a análise de oratória do Trump. Ele fala o que ele acredita de modo categórico e sem medo de rejeição. Ele fala de forma simples, até Muito demais. simples, muito simples. Até demais. Então, assim, fizeram um estudo da fala dos últimos presidentes dos Estados Unidos. Ele é o presidente que fala de modo mais simples dos últimos 15 presidentes. Fizeram esse estudo e viram que para você entender o Trump, você só tem que estar na quarta série. Para você entender o Obama, você tem que estar lá já quase no ensino médio. Lembrei, eu vi o teu vídeo. Ah, você Eu vi viu. o vídeo. Top. E daí, o que eu tô falando? Quer dizer que você tem que Você usar... falando, eu lembrei agora. Tem que usar uma linguagem muito chula, vulgar, palavra... Não, não é isso. Mas, cada vez mais, faça um esforço consciente de se comunicar de forma mais simples. Tanto que ele consegue penetrar até a população mais idosa, ele consegue falar. Porque essas ideias mais simples e emocionais, que é outra característica dele, sabe trabalhar emoção, Lula também, Bolsonaro também, sim, impactam muito fortemente a pessoa, mais do que a razão. A emoção convence mais que a razão. E os políticos que são eleitos entendem isso. Tem político que é bom, só que só fica falando tecnicamente. Não apela pra emoção, aí não dá certo. Mas o Trump, para mim, é esse exemplo de como uma comunicação simples pode te levar longe, sendo que se você fala muito difícil e complicado, você não está passando autoridade, você não está sendo culto. Você, na verdade, está afastando as pessoas. Tem um conceito básico e diria até clássico de oratório, chamado auditório universal. Que é isso? Quando você for se comunicar, faça um esforço de imaginar que você está falando para um auditório universal, composto por todo mundo. Então, quando um político fala perante uma nação, tem rico e pobre ouvindo, tem branco e negro, tem nordestino e sulista, tem empresário e pedreiro, tem gente de esquerda e de direita, de várias profissões. Então, são pessoas diferentes. Quanto mais simples você fala, a sua comunicação fica um pouco mais universal, você atinge mais pessoas. E se você usa muito termo técnico, muito jargão, muita palavra difícil, diminui o número de pessoas que conseguem te entender. Então, principalmente você que é dono de um pequeno negócio, que é microempreendedor, que é vendedor, fale de forma simples, fale de forma convicta que você vai vender mais do que falando difícil. Então, os sistemas de crença que tu está colocando é a base, confiança e segurança, para uma comunicação mais eficaz. Clareza, confiança e convencimento. Então, clareza, limpe sua fala de vícios de linguagem, melhore a sua dicção, diminua a prolixidade para ser mais assertivo, adapte o seu vocabulário ao público, aqui que entra a questão da simplicidade. Confiança, desenvolva a autoconfiança, autoestima, desbloqueie a segurança ao falar, fale de forma convicta. E o terceiro C que é o convencimento, que é quando a gente domina técnicas avançadas, que vão desde rapport. Nossa, você quer vender, você tem que saber rapport, você tem que saber se conectar com as pessoas. Tem que falar o nome, olhar no olho, sorrir, fazer a pessoa se sentir importante, fazer perguntas abertas, procurar um assunto em comum, fazer um elogio sincero específico, fazer gesto simbólico, sincronia límbica. Você tem que dominar técnicas de rapport para poder vender. Porque primeiro a pessoa compra você, depois a pessoa compra o produto. Como que é a ordem da venda? Primeiro a pessoa te conhece, depois ela gosta de você, depois ela confia em você e depois ela compra. Primeiro ela conhece, depois ela gosta, depois ela confia, depois ela compra. Tem gente que quer inverter a ordem, já chega empurrando uma venda goela abaixo, sem nem ouvir a pessoa. Olha que técnica poderosa de rapport. Uma vez eu perguntei para um bilionário, qual que é a técnica mais poderosa de oratória para vendas? Ele falou, ouvir. Aí a pessoa quer empurrar uma venda, mas nem ouvir o cliente para saber as necessidades dele e adaptar o pitch com base nas necessidades do cliente. Então, beleza. Se você segue essa ordem, você vai atingir o quarteto fantástico da venda, que é quando você vende, vende de novo, vende outro produto e ainda a pessoa te recomenda. Olha que interessante. Então, siga essa ordem para vender mais. Giovanni, e uma dica para estabelecer o rapport? Estabelecer. Ouvir.
conversando aqui comigo, com o Diego, se tu fosse chegar aqui agora, primeira vez, o que você faria para tentar estabelecer um rapport, uma conexão com a gente? Perfeito. Isso é ótimo, porque muita gente não sabe como chegar nos outros em eventos e tudo mais. Vamos lá. Simples. Como que você chega? Tá aqui nós dois conversando aqui, e aí você quer chegar, você quer conversar, você quer interagir com a gente, quer introduzir na conversa, o que você faz? Então vamos lá. São 3 passos. Primeiro, você chega, depois você cria afinidade, depois você se comunica. A galera já quer se comunicar. Primeiro você chega do jeito certo, aí depois você gera afinidade, depois você vai se comunicar, que é o grosso aqui. Esses 2 primeiros aqui duram 90 segundos. Então, vamos lá. Primeiro, como é que você chega do jeito certo para causar uma boa primeira impressão, que as pessoas não sabem? Vamos lá. Eu gosto de um passo a passo que é o seguinte. Você vai olhar no olho, sorrir, se inclinar levemente para frente, estender a mão enquanto você fala seu nome. Então, assim, é uma coisa que quando eu falo parece complexo. Mas é tipo assim, estamos conversando. Opa, Giovanni. É só isso. Olha que simples. Vou repetir e vamos fazer de novo. Vai olhar no olho, sorrir, se inclinar levemente para frente para demonstrar interesse. Estender a mão enquanto você fala já o seu nome. Entendeu? Então, opa, Giovanni. Isso é já chegar do jeito certo. Outra forma de chegar do jeito certo. Vamos dizer que tem uma rodinha lá conversando no evento. E é sempre vários grupinhos, você está sozinho, não sabe com quem que eu falo. Primeiro, preste atenção nos pés das pessoas. Se os pés daquele grupo estão formando um círculo completo, não tem um ângulo de abertura, quer dizer que, do ponto de vista da linguagem corporal de grupo, aquele grupo está tendo uma conversa privada e não está aceitando novos membros. O que você quer achar? Um grupo que está aceitando novos membros. Geralmente os pés dessas pessoas vão formar uma meia-lua. Eles estão assim, meia-lua e tem um espaço. Vocês vão perceber aqui no evento. E aí, o que acontece? Você identificou esse lugar, esse espaço? Você ocupa esse espaço com confiança e espera. Não é pra você chegar interrompendo. Tem gente, vocês com certeza conhecem, gente, você tá tendo uma conversa aqui, então, nós 3 conversando. A pessoa chega assim, pô, é isso mesmo. Não, inclusive, deixa eu falar uma coisa, vocês não sabem. Olha o que aconteceu comigo. Meu amigo, você não sabe nem do que a gente tava falando. Você interrompeu aqui uma conversa, você chegou monopolizando a conversa. Isso quebra o rapport. Então o que você faz? Você se posiciona, presta atenção, exercita a escutativa e quando ocorrer uma pausa natural, aí você procura um assunto em comum. Aí você fala assim, nossa, isso que você falou faz todo sentido. Giovanni já se apresenta, tudo bem? Nossa, você falou, tava lembrando do negócio que aconteceu comigo. Semana passada aconteceu exatamente o que você falou. E aí, o que você fez? Aí, já tá fazendo uma pergunta aberta, já tá se interessando, incentivando a pessoa a falar sobre ela e sobre as questões dela, não sobre a gente. Então, é assim que eu chegaria. Legal, perfeito. Muito bom. Engraçado que tu falando, eu já resgatei na minha memória aqui 2 eventos, na verdade, um evento recente, onde eu cometi essa falha. Que por empolgação, olha a pessoa, só que ela estava conversando com outra pessoa, fulano, e é isso, você lembra de mim e tal. E aí eu notei um clima que ficou meio assim, tipo, que é isso que você está falando. Cara, isso aqui é meio inconveniente, não por ser eu, mas pela situação de que havia uma conexão estabelecida entre 2 pessoas e você acaba sendo inconveniente. E depois eu fiquei com aquela sensação realmente de tipo, de espírito da escada, assim, fiquei meio... Cara, como é que é esse termo aí? É espírito da escada, mas é para outra coisa. Espírito da escada, depois eu quero saber. O cara soltou esse termo e deixou correu. Soltou e correu. Podcast, gente. Espírito da escada. Comenta aí, o que é espírito da escada? Mas o fato é... E outra coisa que me veio também à memória aqui é quando... de novo. Yes! Já tá percebendo. Não preciso nem falar mais. Esse daí não foi nem antecipação. Tu vê que tem aquele negócio da antecipação que você fala lá também, né? O cara já tá dominando. Daqui pro próximo podcast já elimina. Já cortou o elo. Mas nota que quando tu falaste de... Tá bugando agora pra não falar o vício. Eu buguei foi com tá processando. o que tu falaste. Chegou na roda, você espera, aguarda pacientemente, né? Minha mãe costumava e costuma me dizer o seguinte, quando eu era criança, né? Ensinamento de mãe, né? Meu filho, a minha mãe, ou seja, a minha avó, me ensinou que nós não nos convidamos. Você se posiciona, mas você espera ser convidado. Isso é muito nobre, né? Você tem uma rodinha, você entra na rodinha e você aguarda. Então, eu lembrei muito do que você falou porque foi um gatilho para mim, né?
Então, que fique aqui os ensinamentos do Giovanni, a gente já está encerrando aqui. Muito obrigado pelo teu tempo. Gratidão a gente pelo fica convite. muito feliz realmente. Como vocês puderam ver aqui, foi uma aula ao vivo aqui, né? Então, se pode ser aplicável a mim, como é que eu acabei de falar de novo, também aplicável ao Carlito. Eu aluguei um triplex na cabeça dele agora. Total. Mas que de alguma maneira esse momento aqui possa edificar a vida das pessoas. A gente tem um propósito muito forte aqui, a gente realmente espera que 30 minutos seja o suficiente para isso ser um primeiro passo em uma jornada. Como o Giovanni falou, ele tem diversos cursos, são acessíveis a você que é empreendedor. Posso dar uma colher de chá, pessoal? Não, você tem que Ó, fazer o seu jabá aqui. você que tá ouvindo a gente, vou dar um curso de graça para eles, posso? Ó. Deve, que oportunidade. Lembra que a gente falou de rapport? Eu até citei várias técnicas. Eu tenho um curso gratuito de oratória que eu ensino 27 técnicas de rapport. Isso aí, meu amigo, você não encontra em nenhum lugar nem pago. E aí eu tô dando de graça. É só você fazer, cara. Só você ir lá e fazer. Vai lá no meu Instagram, é o professor da oratória. No direct, nas mensagens, me manda fase 1. Só isso. Fase 1 nas mensagens lá do Instagram. É o professor da oratória. ELP é o primeiro que aparece. Vai receber esse curso gratuito. Vai lá, faz. Você vai explodir de vender. Aproveitar, Excelente. pessoal, porque eu já vou lá. Ó! Vou aproveitar. Querido, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza Tamo que juntos. Obrigado, Giovanni. esse episódio aqui vai Você. impactar milhares de vidas. Esse é o nosso propósito. E a casa está sempre aberta para você. Você sempre é muito bem-vindo. Quem sabe ano que vem ou daqui a alguns meses, não sei. Quem sabe não, com certeza. Com certeza. Já. Como assim, quem sabe? Eu quero voltar. Você vai voltar. Amém. E para falar para mais pessoas, para Ô, milhares de louco. pessoas, se Deus quiser. Obrigado, querido. Top. Tamo junto.